Antes, a gente vai sair do estúdio, dar uma voltinha junto com o Leão Lobo, matar a saudade dele hoje, né? Ele foi até o Falcão fazer uma entrevista que eu não tenho a menor dúvida que foi, no mínimo, muito irreverente. Dá uma olhada aí. Você é a letra X da palavra love. Você é o que sobrou do que nunca houve. Na matemática do... Ô, Regiane, hoje eu vou conversar aqui com um afilhado meu, que é um dos artistas mais discretos do Brasil. Você já vai saber logo de cara como ele é discreto, viu? Meu querido Falcão, maravilhoso. Tudo bom? Que maravilha. Querido. Regiane, beijo também. Vamos explicar logo de cara, né? Essa história de eu ser padrinho. Ah, sim, isso é importante. Tem gente que às vezes até fala por aí, o pessoal não sabe por quê. Exatamente. É o seguinte, o Falcão, a primeira vez que acho que ele se apresentou no programa aqui em São Paulo, foi no programa do Silvio Santos, quando eu estava no júri, né, que tinha aquela sala do artista no show de calouros, né? E ele era um convidado especial. E ele fez um monte de piadas, ele estava chegando, né, na mídia, e aí o Silvio Santos já é pouco distraído, né? E aí ficou um pouco mais distraído com o Falcão. Ele não está entendendo direito o que era essa figura. E eu e a Elke, a gente não morria de rir, né? A Elke olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dela, a gente ria, não conseguia parar. Aí ele olhava pra gente, Silvio, e ele falava assim: por que vocês estão achando tanta graça que eu não tô vendo? E quanto mais o Falcão falava, mais a gente ria. E aí ele ia ficando incomodado. Então, a partir disso, depois ele foi lá no camarim e ele falou: olha, vocês são meus padrinhos, porque vocês me apresentaram pro Brasil, né? How do you do? Outros chamam my love, mas para mim você é you. Eu queria começar perguntando, você é arquiteto, né? Sou arquiteto. É bom de pauzinho, né? É, assim, às vezes. Bom de um bocado de coisa, mas tive pouca chance de exercer minha profissão. Eu me formei em 88, lancei o primeiro disco em 90, 91, aí pronto, já caí na vida. Mas chegou a trabalhar um pouquinho então como arquiteto? Tive um escritório lá em Fortaleza, era eu e mais 2 colegas lá. Mas era aquele escritório de arquiteto recém-formado, não tinha freguês nenhum, a gente ficava lá o dia todo olhando um pro outro. Aparecia mais coisas, Léo, por que parece era... E amigo, cunhado, sogra, pedindo, né, pra fazer um puxadinho, né? Você nasceu em que cidade do Ceará? A cidade chamada Pereiro, que é lá no sudeste do Ceará, né? Na divisa com o Rio Grande do Norte. Inclusive, tá. o Pereiro tem umas fazendas, umas casas, assim, que ninguém sabe se é Rio Grande do Norte ou se é Ceará. Tem uma casa de um amigo meu lá que, como as mulheres todas pariam em casa, eu mesmo fui parido em casa, lá não tinha hospital, não tinha maternidade. Aí, quando a mãe queria que fosse cearense, ia parir na sala. Queria que fosse o Rio Grande do Norte, ia parir no quarto. A divisa bem no meio da casa. Seus pais são do Ceará também? Todo mundo lá de Pereira. Meu pai já faleceu, inclusive faleceu aqui em São Paulo, porque ele separou da minha mãe, veio morar em São Paulo e faleceu. Pouco viu, assim, minha carreira falconética, né? Porque eu lancei o disco em 90, 91, meu pai morreu em 95. Pouco viu, assim. Eu me lembro, meu pai fez só um show meu aqui em São Paulo. Mas era todo mundo de lá, era uma cidade... Eu falei assim que eu nasci em casa, fui parido lá no quarto. Eu sou cearense porque eu nasci no quarto, né? Não tinha energia elétrica, não tinha hospital, não tinha TV. Eu vim conhecer televisão na minha vida, porque eu tinha uns 10 anos de idade. Se fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Quando é que você descobriu que você era artista? Eu tinha desconfiança lá em Pereira já, né? Eu já fazia umas artes por lá. Principalmente, eu achava que eu seria um grande artista do traço, do desenho, da arquitetura, da pintura e tal, porque eu tinha sempre uma queda para isso, até hoje eu desenho. Mas quando eu me mudei para Fortaleza, lá naquela família fez esse êxodo,
Conheci uns amigos que tinham violão, tocava violão, tinha uma bandinha ali no colégio, aí foi que eu peguei o gosto pela composição inicialmente. Queria ser compositor, né? Cantor não, porque eu nasci com um canal queimado na garganta. A voz é meio a mistura de Raimundo Fagner com Tiririca, que não é muito legal. Pense num lugarzinho longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais escavoador no Brasil. Pense no Cabra. Francis Wellington. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Uma esposa graciosa. Pelo menos bife do Oião. O nome disso é Uvo. Agora pense numa aventura estrambólica. Kira pode ser nossa Hollywood. Você chegou a fazer cinema, né? Foi. Como é que chamava aquele filme, o primeiro? Nós fizemos alguns filmes, mas esse que é o mais recente é o Cine Hollywood, né? Que é uma produção inteiramente cearense. Inclusive o linguajar todo cearense. Acender as luzes. Vai fazer uma diferença medonha mesmo. Segue ignorante. Isso é uma invasão. Alienígena pai. Nós saímos no pau e com medo de cangar não resolvia. Doutor, o problema dela é no zóio. Eu vou já chegar lá. Tem nervo? Quando a senhora chegar no zóio dela, dê bem devagarzinho com esse martelo. A mulher explica útil, explica demais, mulher. Muito explica útil. Mari. Cine Hollywood. Como é que nasceu eu chamo de figurinos informativos? E como é que nasceu essa ideia? Quer dizer, foi junto com o cantor e compositor ou com o tempo você foi sentindo a necessidade de fazer aí uma composição? Bom, quando eu era só compositor não tinha roupa nenhuma, eu compunha até nu mesmo. Não tinha... Mas, aliás, até melhor, né? Melhor. As ideias fluem, né? É. Mas quando eu fui participar, a primeira vez que eu subi num palco foi num festival de música. E era com a música meia brega, chamada Canto Gregoriano. Aí Canto Gregoriano. Aí os caras me deram a ideia, rapaz, você tá lançando uma música Canto Gregoriano, é um bolerão, por que não vem vestido de brega? Aí deu um estalo, foi esse pessoal do festival que me deu essa ideia. Mas como eu não tinha ainda nada pronto, isso lá ainda em Fortaleza. Isso na passagem do som, à tarde, à noite eu tinha que vir já pronto. Cheguei em casa, peguei um paletó velho lá do meu padrasto e mais um chapéu, um óculos escuro e fui. E foi um grande sucesso e foi bom pra mim, porque o óculos escuro ele é tipo uma máscara, né? Eu nunca tinha subido num palco, eu fiquei por trás daquela máscara ali, deu mais coragem. I love you tonight. I love you tonight. I love you tonight. I love you too much. Me ocorreu perguntar, todo mundo na adolescência é um pouco esquisito, tem problemas e tal. Como é que foi a tua adolescência? Eu era esquisito demais. Não porque eu já fosse esquisito mesmo, porque eu sou meio assim, em si mesmado, né? Sou um cara que gosta de ficar só, fazendo minhas coisas. Mas porque eu era muito esquisito para ser cearense. Eu já era desse tamanho, 1,93 m. E muito mais magro. Hoje eu sou magro, mas naquele tempo aqui eu era magro. 1,93 m, pesando 63 quilos. Eu pesava, era aquele cara magro mesmo. Então, eu tinha aquele... O pessoal me bulinizava muito, né? Saía na rua, era aquele bullying no colégio e tal, e ficava muito mais tempo em casa, era meio esquisito. Tanto é que meu padrasto, isso que eu falei, que minha mãe depois que se separou, meu pai casou com esse camarada, que inclusive já faleceu também. Ele, depois que eu fiquei famoso, ele deu uma entrevista, não sei se foi no Faustão, naquelas arquivos comerciais, ele disse o seguinte: ele era um sujeito tão esquisito que eu pensei que ele não ia dar pra nada na vida. De repente foi o que deu mais. I love you too much. Agora, vocês estão falando desses figurinos maravilhosos, né? Trouxe uns aqui, rapaz, que são assim emblemáticos. São históricos, né? Esse aqui, ó, deixa eu ver esse aqui, essa semana, inclusive, isso é uma maravilha. Conversando com o Rafinha Baixo, que foi defenestrado lá da Bahia. Você viu?
Esse paletó foi da Band, quando eu tinha lá um programa. Você tinha um programa, como é que chama aquele programa? Falcão na Contramão. Ai, que era tão gostoso. Aí Rafinha se queixou, expliquei na pá, acabaram de pior foi comigo, cara, que acabaram o programa e nem me pagaram, que me disse. Não pagaram, né? Não, o resto do contrato não foi pago. Esse outro aqui que é da capa desse disco mais recente. Esse é uma maravilha. Esse é a capa do disco aqui que tá aqui, ó. É o mesmo que tá na capa. Esse é o CD agora mais, aqui, é esse. mais recente. Que depois o Leonel Messi vestiu esse mesmo paletó, foi receber a bola de ouro lá e ninguém disse nada que era meu. Ah, poxa vida. Era meu o paletó. Você emprestou pra ele e ninguém falou? Não, não emprestei não, porque ele ficava tipo uma batina pra ele. Ele copiou. Era só cópia, meu. Era cópia. Agora você falou desse CD, o Sucidem, né? Sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Isso era o título de um programa de rádio que tinha lá em Fortaleza. O camarada tinha um programa de rádio, eu era menino. Também era muito ligado em rádio, né? E o cara tinha esse programa todo dia, né? Aí eu decorei esse nome, lancei o disco agora, chamei o cara lá no meu programa lá em Fortaleza para fazer uma entrevista com ele e fiz uma homenagem a ele, Sessão de Sucesso. Bacana. Aliás, eu fiquei sabendo que um fã-clube seu está revoltado que você está ficando grisalho, estão querendo pintar seu cabelo, é verdade? Não é tão revolta não, porque como eu passei muito tempo pintando, eu já tinha cabelo branco desde os 30 anos, né? Sou uma espécie de William Bonner, né? Eu comecei a ficar branco, o cabelo foi cedo. Aí eu comecei a pintar, pintando esse tempo todo, aí chegou agora, eu disse, quer saber uma coisa, vamos assumir aqui, vamos deixar para ficar... A mãe sempre dizia, não, homem grisalho é uma coisa muito mais charmosa e tal, né? E eu acertei na música, porque pelo menos mamãe tá adorando. Toda vez que eu chego lá, ela diz que coisa linda. Você é o que eu quero, venero, e o que eu mais espero. E até que o professor Pasquale, ao contrário, me prove. Você é a letra X da palavra love. Você é o que sobrou do que nunca houve. Na matemática. As pessoas te chamam de brega. E alguma vez você ficou assim, chateado com isso? Ou isso te enaltece? Eu acho que enaltece, porque eu comecei a me chamar de brega lá no início, né? E como eu faço uma homenagem ao brega, eu comecei homenageando o Valdir Soriano, né? Na vestimenta, o Valdir, Reginaldo Rossi, e esse sim era um brega mesmo autêntico. Eu faço uma brincadeira em cima do brega. E como eu acho que o brega é a música nacional mesmo, aquela música do povo, aquela música bom que você falou. Que eu acho mesmo que é a cara do Brasil. É isso aí. O pessoal foge, vai pra cá, vai pra lá. Sertanejo, vai pro funk, vai pra não sei o quê, mas eu acho que a música brasileira mesmo é o brega. É o brega, é aquilo que fala, que toca o coração das pessoas. E eu me orgulho de ser brega e de fazer um brega, aí sim, cult. Aí esse brega mesmo é cult. Esse é mais cult. O que você acha desse momento que a gente está vivendo? Eu, por exemplo, sinto que há uma grande confusão, que as pessoas estão perdendo um pouco a ideologia, que eu acho meio perigoso isso. Perigosíssimo. Né? Porque há um certo desencantamento com a esquerda, a direita vem reagindo de um jeito poderoso aí e através dessas coisas de volta ao passado, de retrocesso, né? E tal. E eu acho tudo muito perigoso. Como é que você está vendo isso? Eu estou achando perigoso isso e tenho um certo receio, às vezes tenho até medo, às vezes até acordo assustado pensando, porque esse caldeirão que está se formando no Brasil agora é, por exemplo, a mesma coisa que tinha na Alemanha antes da ascensão de Hitler. É verdade. Aquela mesma coisa contra as classes sociais, contra os trabalhadores e a favor da direita do poder, radical, sempre atrás do moralismo falso, que essa coisa que a gente estava falando e ninguém... Exatamente. E aí a internet, de novo, a internet é muito responsável por isso. E o uso que fazem da família, mas no sentido distorcido da expressão família. E sacana, porque esses caras que estão levantando a família, no fundo não tem nada de familiar, todos são sacanas. Exatamente. Agora, você está completando 25 anos de carreira, né? Deu para ficar rico? Tá faltando aí uns 50 centavos
arma muito Não, porque eu sou um cara que eu não me preocupo muito com essa história do capital, não. Eu não ganho, não vou gastando, e não tem esse negócio de ficar preocupado em guardar, em investir. Eu acho que o trabalhador em geral, principalmente o artista, tem que sobreviver ali no que é dele, a área dele. É o mesmo caso de eu não querer ser um Zezé de Camargo, um Luan Santana de explodir na mídia, não. Eu quero ficar aqui nesse meu patamar que eu estou aqui sobrevivendo e trabalhando honestamente. E o mais interessante não é nem a honestidade, é a honestidade intelectual e cultural. Fazer aquilo que eu acho que é perfeito, né? Então, aquilo não vai além daquilo que você possa suportar também, só para ser ídolo, né? Pois é. Exatamente. Isso é inteligência, né? Querido, foi uma honra, um prazer mais uma vez. E apareça lá ao vivo, nosso programa Regiane já falou. Você foi lá e arrebentou e precisa voltar, viu? Regiane, me aguarda aí, bota assim as mulheres e os produtores tudo na fila que eu vou chegar e beijar todo mundo. Querido, obrigado. Fico com você. Querido Leão, saudade de você. Amanhã, sem falta, você estará aqui no Revista da Cidade contando tudo o que aconteceu nos bastidores da gravação do Troféu Imprensa do SBT. E eu quero agradecer, claro, a participação do queridíssimo Falcão. Obrigada. Ele que já esteve aqui com a gente cantando, batendo um papo delicioso. Pode voltar quando quiser, meu querido. As portas aqui estão abertas para você sempre. O Twitter dele é @brega_falcão. Brega_falcão. E tem o Facebook também, facebook.com/cantorfalcão, além da página também do Falcão. E agradecimento ao Hotel Blue Tree Towers, que abriu as portas pra gente gravar essa entrevista lá no Anália Franco. Muito bacana, né, gente?